Sejam bem-vindos. E obviamente, é uma grande alegria, é um grande prazer estar aqui. E se nós pudéssemos ver, nós veríamos que há lanceiros protegendo-nos, que há uma cúpula sobre nós e que aqui nós estamos cercados, não só por aqueles que nos orientam, mas também pela falange daqueles que já foram beneficiados e assistidos nessa casa. Às vezes, pelo nosso hábito de olhar para o mundo material, nós olhamos as nossas obras físicas, nossas curas, as cestas que nós fazemos, os remédios que produzimos, mas não percebemos que a verdadeira obra não está acontecendo no mundo físico. Ela está acontecendo dentro de nós. Dentro de nós que aqui estamos a serviço do Cristo. E dentro daqueles que aqui vêm para nos observar. Para observar se esses ratinhos, essas cobaias, realmente estão se comportando adequadamente. Para ver se nós estamos reagindo aos remédios que nos foram aplicados. E uma vez que eles percebem que nós estamos firmes, que nós, apesar de todas as nossas dificuldades, nós optamos por trabalhar, por seguir adiante, nós esquecemos as nossas dores, esquecemos as nossas contrariedades, esquecemos o nosso cansaço, e viemos para servir, e viemos para abraçar, e viemos para sorrir, e vamos abrindo mão das nossas queixas, dos nossos hábitos, das nossas picuinhas, para que o serviço aconteça, para que as pessoas sorriem, para que as pessoas possam estar bem. E quando eles observam este esforço da nossa parte, porque ainda não é natural, infelizmente, mas é um esforço, então eles dizem para si mesmos: se essa anta vai, eu também vou. E a partir de então eles vêm. E eles são os paladinos do amor. E eles se atiram à causa. E se dedicam com tal afinco que eles nos superam de muito, prontamente. Eles começam a visitar nossos lares, começam a participar de nossas vidas. E eles que antes criticavam e perseguiam, agora orientam e protegem. Eles que antes eram nossos obsessores, agora assumem a condição de nossos médicos, de nossos passistas, de nossos orientadores, de nossos benfeitores. E assim Jesus vai realizando o que nós todos achávamos impossível. Ele vai fazendo que haja o amor entre os inimigos, que haja o amor entre aqueles que se odiavam, entre aqueles que se perseguiam, entre aqueles que se caluniavam. Esta é a obra do Cristo em nossos corações. Esta é a obra do Cristo nesta casa. Esta é a obra do Cristo que vai se implantando no mundo todo, nas igrejas, nos templos evangélicos, nos terreiros de Umbanda, nas empresas, nas universidades. Em toda parte nós vemos o bem pedindo licença e implantando-se. Em toda parte nós vemos a justiça, a fome de justiça, a sede de justiça, clamando e sendo atendida. Em todos os corações nós percebemos a emanação daqueles olhares pedintes, não mais de pão, não mais do alimento físico, mas do maná que cai do céu, do maná que só pode cair do céu, do alimento que só pode vir das forças celestes em nossa direção. E para preparar o estudo de hoje, eu lembrei-me do livro Memórias de um Suicida. Existem duas fases marcantes naquele livro. Uma é a do desespero. Desespero que depois vamos saber que estava sendo amorosamente minimizado. É o desespero do vale dos réprobos, onde a alma não tem descanso, onde nós, olhando para os nossos atos passados, atormentados pelas nossas culpas repetidas, milhares e milhares de vezes,
vendo as imagens que nós vivenciamos, vendo a nossa memória materializada, chorávamos, rangíamos os dentes, sentíamos o desespero. E depois, na segunda fase do livro, que infelizmente é a menor parte do livro, o livro ele não é dividido em duas partes iguais. Ele tem 2/3 de dor e 1/3 de esperança. Na segunda parte do livro, eles adentram a cidade da esperança, o Burgo Esperança. E ali eles vão encontrar flores, eles encontrarão uma arquitetura que, dirá o Camilo, é impossível ser materializada na terra. É tal beleza nos jardins, nos muros, nos telhados. É tal delicadeza na arte que se expressa pelo equilíbrio dos corações, que eles se sentem extasiados. Eles, suicidas em recuperação, um grupo de 200, dentre os milhares que foram socorridos, somente 200 passaram para a universidade. Somente 200 tiveram equilíbrio suficiente para passar para a próxima fase. E eu entendo que isso seja relevante, porque essa é a nossa história. Essa é a história de cada um de nós. Podemos não ter estado lá no Vale dos Réprobos, mas peregrinamos pelas trevas. Nós sabemos bem, nós conhecemos esses sofrimentos. Nós entendemos essas dores. Mas uma vez que nós nos predispusemos ao equilíbrio, começa para nós um período de regeneração. Nós somos esses trabalhadores que avançaram, que quisemos mais, que quisemos entrar num curso de moral, um curso mental, um curso espiritual, um curso encabeçado, liderado, concebido, criado, mantido por Jesus, para todos aqueles que se cansaram das trevas, que se cansaram do sofrimento atroz, que não querem mais guerras, que não querem mais perseguições, que não querem mais o brilho do mundo, que esperam, que realmente trazem dentro de si uma fome, uma saudade de Jesus, uma saudade de alguma coisa que se perdeu há tanto tempo no nosso passado espiritual, que a gente nem é capaz mais de definir. Mas isso se agiganta, isso se aviva dentro de nós. E nós adentramos esses cursos. E esse período que nós passamos aqui, preparando as águas, atendendo as pessoas, estando na porta, cuidando das crianças, atendendo na lanchonete, e mais fazendo a sopa, buscando recursos, pensando no bem das pessoas, isto faz parte da parte prática do nosso curso. Porque dirão os mentores, encarregados da nossa redenção, de que nós só conseguiremos franco acesso, ou acesso liberado, acesso livre, aos mundos dos quais nós viemos, à nossa verdadeira casa, quando nós voltarmos dessa vida, tendo demonstrado que nós aprendemos. Não se iludam, nós não estamos aqui perdidos ou por um acaso. Explicam-nos os mentores que quando nós adentramos a universidade, várias pessoas se encarregaram de nós. E eles vão nos apresentar 3 elementos, e eu vou usá-los, eu vou homenageá-los como sendo representantes dos nossos mentores, que nós não sabemos seus nomes verdadeiros. Dirá o líder da colônia que os três se responsabilizaram por nós a partir do momento que nos aceitaram como discípulos, como pupilos, como alunos, e que continuarão ao nosso lado até terem terminado a tarefa. Não descansarão enquanto nós não estivermos redimidos, reequilibrados, reintegrados como cidadãos do mundo espiritual. Epaminondas de Vigo, um velhinho,
barba na cintura. Ele nos lembra os anciões da velha e milenar Índia e também do povo judeu. Epaminondas, preparado desde os tempos antigos do Egito, foi discípulo lá nos segredos de Osíris e caminhou até finalmente encontrar Jesus. E a partir do momento que ele encontra com Jesus, ele passa a considerar-se também um iniciado na caridade, no amor, na esperança do Consolador, porque Jesus é o primeiro Consolador. Epaminondas conhece Pedro e aprende com Pedro as histórias de Jesus. Compartilha, carrega cestos de pães com Pedro, trabalha na casa do caminho, perambula com Pedro nas suas caminhadas e vai ter a honra de se libertar da matéria, sendo sacrificado na primeira leva de cristãos que foram queimados por Nero. E aqui vale a pena pensarmos nessa descrição, porque morrer pelo Cristo é uma honra. Dar a vida pelo Cristo é uma honra concedida apenas àqueles que entregam seus corações. Pode ser que nós estejamos ainda fazendo as coisas na perspectiva errada, mas eu gostaria que vocês pensassem nisso. Todas as descrições que nós vamos encontrar ali no Memória de um Suicida, relativo a esses 3 benfeitores que representam os nossos benfeitores, falam que morrer pelo Cristo é uma honra concedida a poucos. Vocês já querem morrer pelo Cristo? Vocês já desejaram em algum momento, já sentiram tal amor por Jesus, tal envolvimento com Ele, tal admiração? Vocês já olharam para Ele com tal encantamento, com tal percepção de sua grandeza, que desejaram morrer por Ele? Esse, se ainda não é o nosso presente, será o nosso futuro. Será o nosso futuro. Pedro, quando chega o seu momento, que lhe dizem que ele será crucificado, ele reage: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então o crucificam de cabeça para baixo. Vejam, olhem a expressão, olhem o reconhecimento que nós ainda não temos, porque nós falamos de Jesus como um igual, como um vizinho. Nós conversamos com Ele como se nós pudéssemos mandar nele, como se Ele fosse um empregado qualquer. Nós ainda trazemos em nós esse vício. Mas Pedro já entende quem é Jesus, já percebe. E os nossos mentores, os nossos mestres de iniciação, também sabem quem é Jesus. E morrer por Ele, sacrificar-se por Ele, é uma honra. Mas a formação, o preparo de Epaminondas não termina aí. Acostumado com as férreas disciplinas, ele vai peregrinar na Índia e ampliar seus entendimentos, seu conhecimento, suas percepções e a sua disciplina. Ele vai no ascetismo do amor, não do isolamento. Ele vai desenvolver sentimentos de zelo, de cuidado, que deixam o seu coração capaz de exercer uma força moral sobre todos nós. Porque a Epaminondas cabe a tarefa de fazer com que nós olhemos para dentro de nós e nos conheçamos. Não há como encontrar Jesus sem o autoconhecimento. Não há como seguir à frente sem olhar para o nosso passado escabroso, tenebroso, trevoso, e encarar os nossos atos e ter a dignidade de ir ao trabalho
para quitarmos-nos com esse passado. Não há como esconder. Epaminondas, ele nascerá em plena Idade Média, em plena Era das Trevas. Eles não dizem lá no livro, mas eu intuo que ele participa daquela onda de renovação que Francisco traz para nós, ali por volta de 1200. Mas ele, representando a luz, irradiando a sua luz para os pobres e necessitados, esquecidos dos poderosos, espalhando o conhecimento do Cristo por aqueles que mais sofriam, será perseguido pela Inquisição e novamente terá a honra de morrer pelo Cristo. Este é um dos nossos guias, este é um dos nossos mentores. Eles nos apresentarão um outro, um árabe grego, um árabe grego indiano, um árabe grego indiano, espanhol, europeu, um árabe como todos nós, uma vez que nós entendemos que não somos mais pertencentes a um povo, que na verdade agora nós fazemos parte da Igreja do Cristo, da comunidade do Cristo, nós extrapolamos as nossas nacionalidades. Souria Omar será discípulo de Sócrates, de Platão e será mestre em Alexandria. E naquela época, como precursor de Jesus, fazendo parte da caravana que vem preparar-nos para receber a grande luz do Salvador, ele vai também tirar os mistérios que eram só dos doutores, que era reservado para os iniciados, e entregá-lo à população simples, vai entregá-lo ao povo. Porque todos esses mestres nos colocam juntos das pessoas simples, colocam-nos juntos dos sofredores, porque eles são todos discípulos do Cristo. E o discípulo do Cristo não se encastela, o discípulo do Cristo não se isola, ele não é melhor do que os outros, pelo contrário, ele se despe da sua riqueza, da sua grandeza, e como Paulo, arma sua tenda de trabalho, e enquanto trabalha para conquistar o sustento do próprio corpo, ele distribui a mãos cheias as alegrias do reino de Deus para todos aqueles simples que também trabalham, que também têm que passar a vida ali presos na dificuldade. Porque a dificuldade, a prisão da dificuldade, ela é libertadora. Ela limita-nos os erros. Ela impede que nós contraiamos novos débitos. E então, ao lado destes espíritos em redenção, estes missionários se aproximam e distribuem o pão, o maná do céu, a água viva do Evangelho de Jesus. Souria Omar vai reencarnar na Judéia, vai ser judeu, um judeu anônimo, perdido entre o povo, mas que conhece Jesus, que se encanta por Jesus e que passa a servir como Epaminondas, que passa a servir Jesus, que passa a servir os pobres, os necessitados. Mas como ele era homem de muitas letras, será perseguido nas primeiras perseguições que Saulo dispara, será enclausulado num calabouço, e ali será esquecido dos seus entes queridos, dos seus amigos, mas não esquecidos da sanha daqueles que odeiam e perseguem a luz. Ele apanhará, ele passará fome, ele sofrerá solidão, mas ao lado dele, permanentemente, a presença do Cristo. Souria Omar vai se desenvolver ao longo das eras e vai divulgar para nós, vai ensinar-nos a conhecer a matéria, a conhecer o mundo, a conhecer as pessoas, a conhecer a história, a conhecer as ciências, essas ciências que nos cercam. Ele é o nosso mestre, que vai nos auxiliar a entender que sim, como Epaminondas nos mostrou, eu sou a essência criada por Deus, eu sou espírito, eu sou o princípio inteligente. Souria Omar vai nos mostrar a nossa relação com os outros, com a terra, com o mundo, com o meio que Deus criou,
onde nós nos manifestamos, onde nós nos exercitamos, onde nós desenvolvemos a nossa inteligência e principalmente a nossa moral. Mas não termina aí. Porque nós vamos encontrar também Aníbal de Silas. Aníbal de Silas se apresenta para nós como um jovem adolescente. Ele era uma daquelas crianças que Jesus chama a si: deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é dos que se lhes assemelham. Então Jesus o chama e passa-lhe a mão carinhosamente sobre a cabeça. Ele já estava enamorado pelo Cristo, porque antes dessa existência, ele já havia seguido Elias. Ele já vinha ao longo de eras, ao longo de séculos, peregrinando pelos povos, buscando a luz, esperando a luz, ansiando pela chegada do Messias. E ele tem a honra de ser abraçado por Jesus como criança e de segui-lo desde antes e desde então. Surpreendentemente, numa tarde em sua casa, ele percebe sua mãe chorando. E lhe pergunta: mãe, por que choras? Mataram, crucificaram a Jesus. Ele sai correndo de sua casa e vai até a cruz para um último olhar em Jesus. Depois volta para sua casa e consola sua mãe. Devemos esperar, mãe. Não é possível que a morte o vença. Aníbal vai dedicar várias e várias existências a cuidar da juventude, a cuidar das crianças, a cuidar da educação, a transformar jovens que de outra forma seriam inválidos em homens úteis à sociedade, a transformar mulheres que de outra forma seriam prejudiciais à sociedade em cultuadoras do dever de família, da maternidade e do bem. Aníbal tanto trabalha pelo bem das crianças, dos jovens, que impregna-se de fluidos tais que ele imprimiu a si a característica de jovem. Ele não envelhece. Epaminondas, um velho, sereno, barbudo, souria ao mar em plena idade. Aníbal, um jovem. 3 mentores. Aníbal também teve a honra de ser sacrificado várias vezes por seguir Jesus. E nós vamos lembrar-nos do Sermão da Montanha. Bem-aventurados sereis vós, quando mal disserem de vós por causa do meu nome, quando vos perseguirem por causa do meu nome. Alegrai-vos, grande é o vosso galardão no reino dos céus. Vossos nomes estão inscritos no livro da vida. Esse é o nosso passo futuro, se não presente. Esse é o nosso destino. Precisamos encher nossos corações dessa vontade de dar-nos pelo Cristo, de viver por Ele, de fazer o que Ele quer fazer na terra, de ser um representante dEle, de ser a imagem dEle na vida de todos os que nos cercam. Esse é o futuro dessa casa. Esse é o nosso futuro. Os nossos mentores estão trabalhando para infundir em nós essa coragem, essa disposição, essa energia, essa alegria de passar por dificuldades por estar servindo a Jesus. Pensem no que isso transforma a nossa casa. Pensem como isso muda o nosso relacionamento. Pensem como fica diferente, porque quando aqui chegamos e vemos a multidão dos aflitos, nós então pensamos: Jesus hoje
deve ter chegado mais cedo. Porque tantos necessitados, com certeza, Ele já está consolando a cada um deles. Então, deixe eu aproveitar, porque eu estou atrasado. Mestre, multiplique teus pães e permita-me carregá-los até eles. Multiplica teus peixes e que eu seja o simples burrinho que carregue esses peixes. Que eu leve o teu medicamento. E quando não estivermos conseguindo recursos para realizar as obras que nós pretendemos, então nós sentaremos serenos e oraremos para Jesus e diremos a Ele: Mestre, teus caminhos são insondáveis para mim. Eu desejo uma grande obra, mas o Senhor quer apenas uma casa no caminho das pessoas que sofrem. Dá-me o entendimento dos teus desejos, dá-me a compreensão do teu amor, dá-me, Senhor, a tranquilidade da confiança. Dirija meus passos, toma da minha mão, eu me entrego à tua orientação, ao teu amor. Faze no servo a vontade de teu Senhor. Paulo, quando encontra aquele casal de amigos que ele teve a grata satisfação de aprender o Evangelho com eles, de meditar sobre o Evangelho com eles no deserto, e eles vêm de Roma, e em Roma a moça levou 48 chibatadas, e ela conta para ele com alegria, feliz, e o Paulo arregala o olho, se enche de felicidade, a abraça e diz: como eu te invejo, eu ainda não fui agraciado de sofrer por Jesus. Não pensem que nós estamos passando dificuldades. Nós não estamos. Antes da grande luz, as trevas se intensificam. Antes da aurora, a noite se faz mais intensa. E nós devemos estar vigilantes, não adormecidos como os discípulos. Não adormecidos. Jesus nos convidou para esse momento de transição, enviou trabalhadores antes de nós, que desafiaram o mato bravio, que desafiaram a lógica de todos os seus contemporâneos, vieram para o interior, longe dos grandes centros, para implantar pequenos núcleos de trabalhadores, onde nós pudéssemos depois, 2 vidas depois, reencarnarmos. Naquela época, nós ficamos no plano espiritual, porque nós somos uma família espiritual. Uns descem, outros ficam. E trabalhamos para materializar. São pessoas que doaram terrenos grandes, são pessoas que ergueram as paredes com o suor do seu rosto, são pessoas que deram seus fluidos para curar seus semelhantes, porque a ciência é muito atrasada e no interior muito distante de tudo. Se não fossem esses benfeitores, seria inviável a implantação desses núcleos de recuperação, desses núcleos de exercício do Evangelho de Jesus no interior da pátria do Evangelho. Nós devemos honrar esses trabalhadores e nos preparar, porque agora é a nossa vez. Porque outros estão se preparando para mergulhar na carne, outros mais elevados do que nós, outros muito mais elevados do que nós, benfeitores, aos milhões, estão mergulhando nos fluidos da matéria, e nós precisamos recebê-los com a evangelização, e nós precisamos recebê-los com sopas, porque diz o Chico, que as grandes almas reencarnam com avental e macacão. E onde eles irão se alimentar? Onde eles irão encontrar Jesus vivo? Onde eles irão retemperar suas forças? Será conosco, trabalhadores do Cristo.
ansiosos para dar a nossa vida por Ele. Que Jesus atenda ao nosso desejo, que nos conduza a esse sacrifício supremo, a essa hora em que poderemos olhar para os céus e dizer: Mestre, servo infiel que sou, fiz apenas o que me mandastes fazer. Mas ainda assim, Mestre, perdoa-me e ampara-me. Que a paz de Jesus nos envolva a todos.